Bom, pessoal, então retomando, nós vimos ao final do bloco anterior que linguística, em um conceito simples, e um conceito mais básico, significa a arte de bem fazer leis. Mas eu também já destaquei a exaustão que a legística no Brasil ela ainda está engatinhando. E muito se deve ao ministro Gilmar Mendes, que foi quem introduziu no Brasil o estudo da legística. Foi quem promoveu a edição do Manual de Redação da Presidência da República, que traz regras referentes ao bem fazer leis. Mas, repito, muito ligado ainda às questões linguísticas, de linguagem, gramaticais, regras de linguagem, pronomes de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, regula, portanto, a comunicação entre os poderes do Estado, entre órgãos públicos, os atos, a forma dos atos a serem elaborados pelo Estado, pelos poderes do Estado, por instituições públicas, por órgãos públicos, ligado ao aspecto essencialmente formal. Damos ainda pouca atenção à questão substancial, que é também fundamental no estudo da legística. A questão substancial, que tem aí necessariamente um ponto de conexão com outros ramos de conhecimento humano. Por exemplo, com a economia, como nós vamos ver. Aqui, nós vamos aprofundar a análise da legística, não limitado a esse aspecto formal e linguístico. Vamos agora só rememorar o conceito primário que nós vimos, aquele conceito mais simples, e vamos avançar para outros conceitos mais elaborados em relação à legística. Conceito mais adotado, de Ricardo da Silva Souza, que define a legística como área do conhecimento que estuda e se ocupa de como fazer normas, envolvendo sua concepção e redação. A ênfase, olha lá, é na redação, de forma metódica e sistemática, consubstanciando ou consubstanciada num conjunto de regras que visam contribuir com a adequada elaboração e aprimoramento da qualidade dos atos normativos. Mas que qualidade é essa? De estilo linguístico? Ou qualidade que envolve a efetividade da norma que se quer ou que se pretende criar? De forma simples, a legística pode ser conceituada como a arte de bem fazer normas. Ampliando um pouco esse conceito, podemos afirmar que a legística é um dos ramos da ciência da legislação, ao lado da teoria das leis e da teoria da legislação. A legística trata da qualidade da norma jurídica, desde a concepção de uma ideia que o legislador tenha para colocar no ordenamento jurídico um determinado ato normativo. Por exemplo, para a criação de uma lei, o legislador apresenta um projeto de lei e toda a sua tramitação é regulada pelo devido processo legislativo, que tem por objetivo a sua transformação em lei. Muitas vezes, a sociedade espera que as leis sejam boas e com qualidade, daí observando os preceitos da legística. As leis são elaboradas, drafting, para o bom direito e com a segurança jurídica esperada. Aqui nós ampliamos um pouco o conceito, ou o escopo do próprio conceito, aquele conceito mais simplificado que nós vimos. Aquele conceito que limita a legística ao estudo de como fazer normas, desconsiderando os aspectos críticos necessários à legística. Há que se perguntar, portanto, se é válida a interpretação de Ricardo Souza, dada a restrição feita pelo autor como demonstrado, que limita a legística ao como fazer normas,
deixando de lado elementos críticos, entre os quais os motivadores para o surgimento de um novo campo de estudos, focando-se o como, as questões relacionadas ao processo legislativo, entendido de modo estrito como devido ao processo legal, seriam por si só suficientes. Uma inquietação presente na concepção da legística é a dificuldade para aceitar tão somente o processo legislativo como capaz de dar efetividade à produção das leis, eficiência mais eficácia. Por analogia, poder-se entender a legística como um olhar substantivo para a produção das leis, ao passo que o processo legislativo configuraria o olhar meramente formal. Veja que aqui o conceito ou alcance da legística se torna muito mais complexo. Não apenas aquele aspecto formal, como já falado, mas também o aspecto substancial. Poder-se-ia, nessa acepção mais ampla, entender a legística como um olhar substantivo, substancial, para a produção das leis, ao passo que o processo legislativo configuraria o olhar meramente formal. Aproximar a legística ao processo legislativo é enfatizar o conjunto de regras para a elaboração do ato normativo, bem como destacar a questão da redação da lei. Contudo, ressalte-se que Souza deixa uma abertura para o diálogo com outras disciplinas, ao mencionar que a legística se ocupa da concepção de leis, entendido como devido ao processo legal, o processo legislativo pretende ignorar a origem e inspiração legal, atendendo-se aos aspectos formais da lei. Vê-se que aqui a legística estuda também os motivos. O processo legislativo não estuda os motivos. O que impulsionou o parlamentar a apresentar aquela proposição? Quais os motivos que justificam aquele projeto? Então, aqui é um ponto importante que eu faço questão de destacar. É necessário que exista uma relação de congruência entre meio e fim. Entre os motivos e a proposição legislativa que pretende atingir um fim. Não pode haver essa dissonância. Os motivos que justificaram a apresentação do projeto são A. Mas esse projeto apresentado não atinge esse objetivo. Vai atingir o objetivo Z. Não há essa relação de causa e efeito. Não é uma boa lei, pois ela não atende os fins que motivaram a sua própria criação, ou que motivaram a própria apresentação do projeto, como nós demonstramos naquele projeto de lei que estabelecia a amputação dos membros para o caso de políticos corruptos. Veja que a justificativa era a inefetividade da punição. Essa era a justificativa da apresentação do projeto. No Brasil, se pune pouco. E aí o projeto ele estabelece para os crimes de corrupção uma pena absolutamente severa. Mas o que isso muda quanto à efetividade da punição? Nada. Não existe essa relação entre meio e fim. O meio não é apto a atingir o fim para o qual ele foi ali estabelecido. Isso deve ser objeto de estudo da legística, para evitar, como já falado, desgaste político, dispêndio de tempo, de dinheiro, analisando um projeto que, primeiro, não atende o fim para o qual ele foi supostamente criado. Não dá. Olha, eu quero criar um meio de transporte que vá por baixo d'água, que a gente conhece como submarino. Aí eu crio uma canoa. A canoa não atende a finalidade pretendida, transportar as pessoas por baixo d'água. Não atende.
não vou iniciar a construção da canoa. Não tem essa relação. A questão, portanto, não é meramente de redação, de linguagem, não é uma questão meramente de procedimento exigido para a edição de um ato, mas é, sim, também uma análise substantiva quanto causa e efeito, meio e fim, relação de congruência, eficiência. Ou seja, essa proposição legislativa, ela alcança ou tem potencial para alcançar o fim pretendido por ela? Tem. Causa menos ônus e mais benefícios? Sim. Então é importante destacar que o exame, por exemplo, da proporcionalidade deve ser incorporado ao estudo da legística, da relação que se tem entre meio e fim. Uma relação que deve ser adequada. O meio é adequado para o fim? Não. Então não vou iniciar ou colocar em tramitação essa proposição legislativa. O meio é menos gravoso para se atingir aquele fim pretendido? Não, não é. O meio não é, portanto, necessário. Não vou colocar aquela proposição em tramitação. O meio é proporcional em sentido estrito? Traz mais benefícios do que prejuízos ao sistema jurídico constitucional, aos direitos e garantias fundamentais? Não, traz mais prejuízos do que benefícios. Não é proporcional em sentido estrito? Não vou iniciar a tramitação. Eu não vou deixar para analisar a proporcionalidade apenas quando o ato já estiver pronto e acabado, para que essa análise seja feita lá pelo Poder Judiciário, que muitas vezes não dispõe de todos os meios necessários para fazer esse controle de forma mais adequada. Sim, porque no âmbito das casas legislativas, essa discussão pode ser muito mais ampla. Essa discussão pode ser feita trazendo ao debate, trazendo ao exame outros ramos do conhecimento humano, como já destacado. Política, sociologia, economia, história, para um processo, não no sentido de processo legislativo, para um processo de criação, de pensamento, anterior ao próprio início do processo legislativo. Para o exame quanto ao ato a ser criado, anterior à própria apresentação da proposição legislativa. Para que quando a proposição for apresentada, ela já tenha sido submetida a esse exame, a esse estudo. Um estudo pragmático, econômico, político, histórico, social. Um exame de proporcionalidade, de efetividade, eficiência e eficácia. E só então nós teríamos uma boa proposição legislativa, um bom projeto de lei, e só então iniciaríamos a tramitação. Causaria um desgaste muito menor. Um desgaste muito menor, não só no âmbito do poder legislativo, do debate político, como um desgaste menor em relação ao poder judiciário. Sim, porque você evitaria que o poder judiciário declarasse inconstitucional um número muito grande de leis ou atos normativos criados. Porque muitas vezes essas leis ou atos normativos são criados sem que aquele exame mais básico quanto à sua proporcionalidade, quanto à sua eficiência, seja feito. Seja feito do locus próprio, que é o Poder Legislativo. E deixa-se isso para o Poder Judiciário. Aí depois nós reclamamos que o Poder Judiciário fica declarando inconstitucional lei, fica invadindo, interferindo no processo legislativo. Isso poderia ser, se não evitado de forma absoluta, reduzido e muito, com uma legística moderna,
uma legística eficiente, que trabalhasse não apenas nesses aspectos linguísticos, redacionais, que focasse em pronomes de tratamento, em linguagem formal. Claro que isso tem a sua importância, mas a importância maior, me parece, ser no aspecto substancial. Fundamentalmente, quanto à análise de proporcionalidade, de eficiência em relação à proposição legislativa que se apresenta, quanto ao fim que se pretende alcançar. Isso sendo demonstrado desde logo, quando se coloca em tramitação a proposição legislativa, ela está muito mais robusta, pois sustentada em estudos complexos que afetam os mais diversos ramos do conhecimento humano. Quando se discute, por exemplo, ou quando se coloca em discussão, por exemplo, esse projeto de lei, que observou todas essas etapas anteriores, lá no plenário das casas legislativas, você já tem, dando sustentação a esse projeto, um sem número de estudos que tocam em outros ramos do direito, demonstrando a qualidade, a necessidade, a eficiência e a proporcionalidade daquele projeto. Facilitando, portanto, a discussão no âmbito legislativo, facilitando também não apenas a aprovação da lei, mas o controle jurisdicional eventualmente exercido. E, se o processo legislativo, antecipado por uma legística eficiente, for aquele mais adequado, se reduz e muito o número de leis declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Então a legística vai ter um papel muito importante, principalmente na redução do próprio controle de constitucionalidade, da interferência do Poder Judiciário na produção legislativa, mas mais ainda e mais importante, na eficiência das leis produzidas. Nós vamos saber que aquela lei produzida, ela é proporcional, ela é eficiente para atingir o fim pretendido, o fim proposto. E não vamos simplesmente criar leis sem o menor estudo quanto aos seus impactos, quanto aos seus efeitos, impactos concretos. É necessário, portanto, que, em base àquela proposição legislativa, estudos empíricos quanto aos efeitos a serem produzidos. E aí eu posso me valer até do direito comparado para tanto, mas desde que comparado de forma adequada, e não de forma inadequada, como nós vimos no caso apresentado da lei, ou melhor, do projeto de lei de autoria do ex-parlamentar Boca Aberta, que não há nem para efeito comparativo essa relação de adequação. É um dispêndio de tempo, dispêndio de dinheiro, desgaste político para nada. Então a legística ela tem um papel importantíssimo, principalmente em países como o Brasil. Países que produzem muitas leis. E que produzem muitas leis ruins. Muitas leis que não atendem à finalidade para a qual elas foram criadas. Desproporcionais. Não são adequadas, não são necessárias. Não são eficientes. Mas tudo isso acaba desembocando no Poder Judiciário. Porque isso não é feito no locus mais adequado, que é o próprio Congresso Nacional, isso no âmbito federal, ou as Assembleias Legislativas no âmbito estadual, Câmara de Vereadores no âmbito municipal, Câmara Legislativa no âmbito distrital. Ali é o locus adequado.
onde você pode fazer esses estudos empíricos, consultas públicas, para analisar se aquele projeto, aquela proposição, atende ao interesse daquela população específica, daquela localidade. Analisar a eficácia social, o impacto ambiental. Sim, porque nós criamos leis de proteção ao meio ambiente, sem que tenha sido feito um estudo prévio em relação aos impactos daquela lei no próprio meio ambiente, na economia, que tem uma ligação. Vamos proibir o uso de sacola plástica. Sim, mas qual é o efeito prático disso? Qual o benefício trazido? Quais os prejuízos? Não sei, mas parece bonitinho proibir o uso de sacola plástica para proteger o meio ambiente. Mas, percebe? Não estou dizendo que não melhore infimamente. Por óbvio que vai melhorar alguma coisa. Mas será que o impacto dessa legislação restritiva, por exemplo, do uso de sacolas plásticas nos supermercados, traz algum benefício evidente ao meio ambiente? Isso não pode ser de orelhada. Eu tenho que ter um estudo para mostrar isso. Sim, porque eu não posso sacola plástica no supermercado, mas eu posso, por exemplo, comprar todos os produtos que estão dentro do supermercado embalados por plástico. Mas é só a sacola plástica que vai salvar o meio ambiente. Não dá. Eu quero criar uma legislação que proteja mais o meio ambiente. Então vamos criar aí carros elétricos. Mas não estudamos os impactos, por exemplo, na própria produção de energia para esses carros elétricos, que vai trazer eventualmente para o meio ambiente, para outros setores da economia. Mas o imposto sobre carros elétricos é muito caro. Então serviu de que a legislação? Carro elétrico, mas eu não posso comprar porque o imposto é caríssimo. É necessário um estudo de impacto. Vamos criar uma lei para diminuir acidentes no trânsito decorrentes do consumo de álcool. Aí eu torno crime dirigir embriagado. Mas não adoto nenhuma política pública para coibir isso. A lei por si só não basta. Aí é necessário uma política pública conjugada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito forte aqui no Rio de Janeiro é muito forte na chamada lei seca. Rio de Janeiro, você tem praticamente todos os dias da semana, à noite, final de tarde, espalhado pela cidade, blitz da lei seca, fazendo teste de bafômetro. Mas veja só, aqui no Rio de Janeiro, não sei no seu estado, na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro é feito, como eu disse, quase que diariamente, essas blitz da lei seca, que nós chamamos aqui lei seca, onde você faz lá o teste de bafômetro, etc e tal, muito efetivo, não se conhece caso de corrupção, foi pego embriagado, o carro é apreendido, multado, enfim. Só que, para quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando, aqui no Rio só é feito na Zona Sul, ali na Tijuca, em outros bairros não. Outras cidades do estado do Rio de Janeiro, não. E aí, qual é a efetividade de fato dessa política? Só se bebe aqui na cidade do Rio de Janeiro? Só se bebe na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul? Então me parece que a legística, e eu insisto, ela vai sim ser muito benéfica se estudada de forma adequada, se adotada de forma adequada no Brasil, podendo contribuir, sim, muito para a elaboração de boas leis, mas não apenas no sentido linguístico, estilístico, mas no sentido prático, empírico. Quanto à relação de causa e efeito, relação entre meio e fim, de adequação, de necessidade, de benefícios concretos
que a lei respectiva traz à própria sociedade, de eventuais prejuízos que essa própria lei acarreta à sociedade, a setores, traz benefícios, por exemplo, ao meio ambiente, mas mata a economia. Os benefícios trazidos ao meio ambiente não são suficientes a justificarem, por exemplo, os prejuízos trazidos à economia. O benefício ao meio ambiente é ínfimo, mas mata a economia. Isso deve ser analisado quando a elaboração de um projeto de lei, de uma proposição legislativa. Mas isso não se faz. Você pega lá a assessoria jurídica, os assessores legislativos, mas recorre ao manual de redação da presidência. Ah, qual o pronome de tratamento? Ah, esse, tá, ok. Ah, o artigo tem que estar aqui, o parágrafo logo abaixo, interligado, ou o suficiente para fazer uma boa lei. E eu deixo a análise substancial, a análise de adequação, de efetividade, de eficiência, de proporcionalidade, de relação de congruência entre meio e fim, entre causa e efeito, para o Poder Legislativo. Desculpe, para o Poder Judiciário. Aí tudo estoura no Poder Judiciário. Aí, por óbvio, se cria essa imagem de ativismo judicial, de que o judiciário invade tudo. Por óbvio. O poder competente para fazer boas leis não o faz. E vai restar ao judiciário, dentro do possível, corrigir. E quando não for possível essa correção, via interpretação, por exemplo, via técnica de decisão, rechaçar esse ato, rechaçar essa lei, declarar essa lei inconstitucional. Aí nós tivemos prejuízo durante o processo de elaboração, de tempo, de dinheiro, lá no Poder Legislativo, desgaste político contra a aplicação dessa lei, social, econômico, para depois ainda termos processos judiciais, mais tempo, mais dinheiro, para 20 anos depois, o tribunal declarar inconstitucional naquele ato que não foi criado de forma adequada. Veja um exemplo. Recentemente, o STF declarou inconstitucional a lei que regulava a concessão de patentes no Brasil. Foi uma lei muito mal elaborada. Elaborada sem levar em consideração, por exemplo, o tempo que o INPI, por razões concretas, empíricas, de organização, de estrutura, leva para conceder uma patente. Então, no Brasil, você tem para conceder uma patente lá mais de 10 anos. Mas é por uma questão estrutural, de pessoal, de organização, dessa entidade. E aí você cria uma lei que desconhece isso, ou que não olha para isso. Uma lei que não tem a finalidade de corrigir essa situação. Mas ela simplesmente diz lá, olha, você tem a patente, explora por X anos. Sim, mas e o tempo que demora para examinar e conceder? Aí 10 anos. Para eu começar então a explorar. Aí foi declarado inconstitucional depois de mais de 20 anos. Já tinha um monte de patentes deferidas, de medicamento ou de outras áreas. Aí essa lei chega ao STF, o STF declara essa lei inconstitucional, mas a lei vinha sendo aplicada. E agora como é que eu faço? Aí o STF começa a ajustar a sua decisão, tendo em conta questões de natureza econômica, em relação àqueles que vão explorar a patente, também questões de interesse social, de saúde pública, porque isso tudo não foi analisado no momento que a lei foi criada. Aí a imagem negativa vai no judiciário, aí tudo acaba no judiciário. E como eu falei, isso tudo é tempo, é dinheiro, é desgaste político, é desgaste de imagem.
que poderia ser reduzido se nós tivéssemos toda uma metodologia para a elaboração de boas leis, mas no sentido não apenas formal, mas no sentido substancial. Prosseguindo. Então, entendido como devido processo legal, o processo legislativo pretende ignorar a origem, inspiração legal, atendendo-se aos aspectos formais da lei. A tendência minimalista de Sousa, do seu conceito, entretanto, não é isolada e há definições ainda mais restritivas, como a de Cristas, que define legística como ramo do saber que visa estudar os modos de concepção e de redação dos atos normativos. Veja que essa concepção é ainda mais restritiva. Olha só, a gente quer ampliar. Aqui a concepção restringe ainda mais. Para além do que seria estritamente processo legislativo, essa forma de conceituar legística apenas insinua uma possível abordagem mais ampla, a partir do modo de se interpretar o que esse autor postula como os modos de concepção. Eu vou trazer agora para vocês uma definição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em relação à legística. Para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a legística se ocupa do processo de elaboração das leis, com o objetivo de produzir normas de melhor qualidade, mais eficazes e menos onerosas, o que resulta em maior confiança na legislação e nos legisladores. De natureza interdisciplinar, a legística vale-se de saberes e métodos desenvolvidos por disciplinas, como, veja agora, a interdisciplinariedade aqui. Disciplinas como o direito, a sociologia, os mais diversos ramos do conhecimento humano, a ciência política, a economia, a informática, a comunicação, a linguística, os quais são colocados de forma articulada e com as acomodações necessárias, a serviço da elaboração de uma norma jurídica. Da definição da Assembleia Legislativa Mineira, extrai-se que entre os objetivos precípios da legística estaria a feitura das leis de forma metódica e sistemática, buscando-se o aperfeiçoamento da qualidade do ato normativo. Essa qualidade seria definida em função de diversos fatores, sendo os mais relevantes a utilidade da lei. Veja como aqui nós avançamos, hein? Então, utilidade da lei, sua capacidade de produzir os efeitos pretendidos. Nós vimos no exemplo do projeto de lei apresentado pelo ex-parlamentar Boca Aberta que não havia ali possibilidade de atingir os fins pretendidos. Então, era uma lei criada sob uma justificativa que não é apta para atender os fins apontados na própria justificativa. Mas voltando, então, capacidade de produzir os efeitos pretendidos, sua aplicabilidade, sua compatibilidade com o arcabouço legislativo vigente. Aqui um detalhe muito importante. A legística deve estudar se essa proposição legislativa, esse projeto de lei que se pretende colocar em tramitação, é compatível com o sistema jurídico vigente, com a Constituição, com os princípios fundamentais do Estado em que se está inserido, com as regras constitucionais que estabelecem limites à produção legislativa, não apenas regras formais, mas regras substanciais. Se há ou não uma incongruência entre outras normas já existentes no sistema. Esse é um aspecto, por exemplo,
da legística muito avançado na Europa, na Comunidade Europeia. Porque na Comunidade Europeia, veja só, você tem cada país tendo suas próprias constituições, as legislações infraconstitucionais e também normas que não apenas se limitam a um país, mas que alcançam todos aqueles integrantes da Comunidade Europeia. E agora? Quando se cria uma norma aplicável a toda a Comunidade Europeia, deve-se analisar se essa norma criada é compatível, olha só, não apenas com a Constituição de Portugal, com a legislação da França, mas de Portugal, da França, da Alemanha, da Espanha. Bastante complexo, para que você tenha uma legislação de qualidade, evitando que, em caso de incompatibilidade, aquela lei, por exemplo, da Comunidade Europeia, seja inaplicável a um Estado dessa mesma Comunidade Europeia. Ou uma lei criada na Comunidade Europeia que seja compatível com a Constituição de um Estado integrante da Comunidade Europeia. E é exatamente levando em consideração essa circunstância da Europa, da Comunidade Europeia, dos países integrantes, que a legística se faz extremamente relevante. Não apenas na análise, como já falado, de eventuais impactos, mas também na análise de compatibilidade sistêmica. Seguindo, o equilíbrio entre custo-benefício, é interessante, como eu já falei, observar que a definição colocada pelo legislador mineiro já está destacada a questão da interdisciplinariedade no campo da legística, inclusive colacionando diversas disciplinas ali interligadas. Segundo a Anastasia, legística é um passo além, é um plus em relação ao nosso ritual, ao nosso processo legislativo. A legística, portanto, não se confunde com o processo legislativo. Talvez eu, Anastasia, mais do que o corpo técnico da Assembleia e seus parlamentares, que estão na faina diária, somos escravos dos modelos mais antigos do processo legislativo, mais formal, aquele preso à ritualística, à solenidade, à forma exclusivamente, que não lida, talvez, com aspectos mais relevantes de conteúdo, consequências de seus desdobramentos. Portanto, na visão desse autor, Anastasia, a legística está em um patamar diferenciado, como campo de estudos próprio e mais abrangente do que o processo legislativo. Almeida prefere o termo teoria da legislação, definindo-o como uma ciência interdisciplinar que tem um objeto claro, o estudo de todo o circuito da produção das normas, e para a qual convergem vários métodos e diferentes conhecimentos científicos. Trata-se de uma ciência normativa, mas também de uma ciência de ação, que nos permite analisar o comportamento dos órgãos legislantes e as características dos fatos legislativos, identificar instrumentos úteis para a prática legislativa. Outra autora a tratar do tema é Pires. Legística, ou ciência da legislação, é a área de conhecimento que se ocupa do planejamento, da concepção, da elaboração e da avaliação das leis de forma metódica e sistemática, valendo-se de premissas técnico-científicas como coadjuvantes da decisão política de escolha da oportunidade de legislar e das soluções regulativas, da função redacional destinada à apropriação dos comandos definidos e das ações de controle dos impactos ou, olha lá que importante, da efetividade da lei.
Veja que nós estamos avançando na própria conceituação da legística, mas não encerramos ainda. Como eu disse, a legística é um tema altamente complexo. Eu vou trazer para vocês ainda outros conceitos em relação à legística. Aqui eu trago um conceito referencial de controle, referente ao processo legislativo em si. Conjunto de ações realizadas pelos órgãos do Poder Legislativo com o objetivo de proceder à elaboração das leis, sejam elas constitucionais, complementares, ordinárias, bem como as resoluções e decretos legislativos. Aqui o conceito é de processo legislativo, que, como nós dissemos, não se confunde com legística. Nós vamos ver agora um conceito formal de legística. Tá? Então vimos processo legislativo como conceito referencial e agora um conceito formal de legística. Então, conceito referencial do processo legislativo, conjunto de ações realizadas pelos órgãos do Poder Legislativo com o objetivo de proceder à elaboração das leis, sejam elas constitucionais, complementares e ordinárias, bem como as resoluções e decretos legislativos. Então, nós vimos aqui o conceito de processo legislativo, que é referencial comparativo para o conceito de legística. Vamos agora, para efeito de distinção, trazermos à colação um conceito de legística em sentido formal, hein? De legística em sentido formal, comparando com esse conceito referencial que nós trouxemos do próprio processo legislativo, tá? A legística formal atua sobre a otimização do círculo de comunicação legislativa e fornece princípios destinados à melhoria da compreensão e do acesso aos textos legislativos. Ambas as dimensões se interessam pela ampliação do círculo de interlocutores entre as prenoções e representações sociais da realidade que compõem o potencial repertório de normas. Nesse particular, o sujeito, seja ele o emissor ou destinatário, que possui uma vontade que a norma ambiciona conformar, mas que escolhe mediante um processo intelectivo que realiza a liberdade. O exercício dessa liberdade necessita de uma relação com o Estado, além do mero dever de conhecer a legislação e de não se eximir ao seu império. Para tal, é necessário considerar que a acepção da realização da dignidade da pessoa humana, princípio estruturante da nossa Constituição, inclua o aumento do nível de escolaridade, o acesso gratuito a informações legislativas e também aquelas advindas do exercício da liberdade de imprensa, a inclusão de novas mídias para a divulgação de direitos e deveres, a inclusão digital. Então vemos esse aspecto mais formal da comunicação, da redação, mas não dos motivos, da eficiência, da proporcionalidade. A legística se debruça sobre um contexto, no qual discussões graçam e expressam fenômenos típicos de nosso tempo, onde a legislação, aqui compreendida como conjunto de atos normativos, está em expansão e muitas vezes concorre para a falta de coerência do sistema normativo, o que culmina por afetar a completude do ordenamento jurídico. A ênfase aqui é na análise sistêmica, em termos pragmáticos, o crescimento do volume de antinomias não solucionadas pelos clássicos critérios hierárquico, cronológico, de especialidade exige, por sua vez, a reflexão e concepção de estratégias em prol da reordenação do sistema. Perceba que aqui o foco é na análise sistemática, tá? De congruência entre as normas que integram o mesmo sistema, e não quanto à efetividade daquela norma específica, a eficácia daquela norma, quanto à sua proporcionalidade, à sua eficiência especificamente. Análise sistêmica, da compatibilidade, da lógica do sistema normativo. Os efeitos dessa situação são intensificados pela proliferação legislativa,
oriunda não só da atividade contínua de legislação encetada pelos legislativos do país, mas também pela constatação de que a administração pública incorporou uma franca atividade de legislação. Nesse processo de densificação normativa, compreendida como conjunto de medidas necessárias à plena atuação, incidência de uma dada legislação, nem sempre a implementação da legislação resta justificada. Muito pelo contrário, as contradições, ambiguidades se acentuam, deixando o sistema normativo instável e, por consequência, diminui o nível de segurança jurídica, na medida em que cria incerteza para o emissor receptor das normas jurídicas quanto ao direito vigente e ao seu teor, em face do esperado diálogo com outras fontes do direito. A legística contemporânea não pode desconsiderar esses novos desafios que nós aqui já destacamos. Inicialmente, podemos afirmar que o desafio a ser enfrentado pela legística inclui, de um lado, a adoção de metodologias e técnicas para a racionalização da produção do direito. Leia-se planejamento legislativo. E, do outro lado, contenção da inflação legislativa. Dessa proliferação de leis que, como dito, acaba desembocando no judiciário, sendo declaradas inconstitucionais. Você gera toda uma situação de insegurança jurídica, uma situação simbolicamente ruim para o poder judiciário, para o poder legislativo. Você enfraquece a confiança da sociedade nas leis, no legislador, no poder judiciário. Todos perdem com leis ruins. Todos perdem com a edição de leis inconstitucionais, desproporcionais, inefetivas, ineficientes. Adoção de práticas de simplificação e consolidação, cujo fim é possibilitar um conhecimento do direito vigente, mais aproximado do real, seguido de garantias de que a nova legislação terá um maior grau de efetividade. Veja agora um quadro comparativo entre o direito, a dogmática jurídica e a legística, para que a gente consiga visualizar agora o que foi dito. Direito, dogmática e legística. Racionalidade, direito, racionalidade baseado na lógica. Legística, racionalidade gerencial. Tenho dito para vocês, objetivos, meios e fins. Olha lá, objetivos, meio e fim. Critério, direito, dogmática, critério da conformidade. Conformidade, formal, material. Já legística, eficácia. Eu acrescentaria eficácia não só jurídica, eficácia social, efetividade, eficiência. Controle, direito, dogmática, jurisdicional, de conformidade. Legística, avaliação por órgão político-administrativo. Como falado, você evita que a questão seja discutida, ou pelo menos reduz a possibilidade de discussões via Poder Judiciário. Funcionamento do direito é linear. Já da legística, sistemática. Tônica, sentido. Direito, aplicação. Legística, criação e aplicação. Mecanismo lógico. Direito, dedução. Legística, indução, dedução. Realidade social. Direito, isolamento. Legística, necessariamente interação.
Tipo de norma, direito deontica. Legística, pragmática, empírica. O quadro visto sintetiza bem o âmbito de atuação da legística. Resta evidenciada a preocupação com os resultados dentro de uma perspectiva que visa adequar os objetivos identificados na análise do impacto ou na avaliação legislativa, os meios e os fins. Eu não canso de ressaltar esse ponto para vocês, que é importantíssimo. Uma análise, veja só, de adequação entre os objetivos, análise de impacto, avaliação legislativa, relação entre meios e fins. Tal adequação evoca a intimidade do raciocínio legístico e a ponderação operada via razoabilidade e discricionariedade quanto à escolha do conteúdo do ato normativo. Essa ponderação leva em consideração a conciliação entre a representação linguística da escolha do sentido inicial de um ato normativo e os meios e instrumentos para identificação do cenário de inserção do ato normativo dentro do sistema jurídico. O contexto no qual esse juízo de adequação se processa é aquele aonde o planejamento legislativo surge no quadro de uma política pela qualidade da legislação que informe as ações de um programa de governo. Nesse sentido, a questão da eficácia da legislação aparece lado a lado das medidas de execução e implementação. A adoção, por exemplo, de estratégias de persuasão através de ações para a construção de um consenso possível, audiências públicas, negociações legislativas, prática de lobby regulamentadas. Inclusive, notícia aqui, querem regulamentar o lobby político no Brasil, tá? Plebiscitos, inclusive os administrativos, são meios para otimizar o nível de eficácia social ou de efetividade do ato criado, do ato editado. Isso significa que durante todo o processo de elaboração e redação, a questão da compreensão e aceitação do ato normativo não deve ser considerada uma questão exclusivamente estilística, de estilo de linguagem, como falado. A questão fundamental, embora o estilo de linguagem, a correção, a linguagem técnica seja extremamente importante. Então, por exemplo, quando você cria uma lei, você não deve colocar ou dizer na lei, por exemplo, competência do delegado de polícia. Então, a precisão terminológica, técnica, estilística é relevante. Mas é muito mais relevante a questão relativa à efetividade, à eficácia social, à eficiência do ato criado, o efeito prático que aquele ato vai acarretar na sociedade, os benefícios que serão trazidos, os prejuízos, eventualmente, que irão ocorrer. Esse exame é um exame muito mais relevante do que um mero exame, do que a mera análise estilística. Assim, prosseguindo, a discricionariedade do legislador quanto à escolha do conteúdo da lei é limitada, seja pela cultura jurídica, que congrega todas as manifestações do fenômeno jurídico, quanto pelos princípios estruturantes da Constituição. Traz princípios, inclui tanto os garantidores do sistema representativo, quanto aqueles de democracia direta e semidireta, da dignidade da pessoa humana. Rapidamente vem à mente, novamente, o projeto que eu trouxe para vocês lá no início, do ex-parlamentar Boca Aberta. E se a pessoa humana é prioridade na ordem
de fundamento do Estado brasileiro, para tal necessita de condições de se desenvolver de forma plena, dentro de um Estado cujo fim é ser materialmente democrático e que deve minimamente compreender e conhecer seus direitos e deveres vigentes, que nesse caso pode se revelar uma verdadeira odisseia. Resta claro, como já falado ao longo da aula, que a legística também atua para manter e aumentar o nível de coerência do ordenamento, que, por sua vez, concorre para uma elevação no grau de segurança jurídica. Dentro dessa perspectiva interacional intrínseca, dentro do sistema jurídico, extrínseca, impacto legislativo sobre a realidade, essa divisão entre os métodos dedutivo e indutivo são relativizadas. Primeiramente, porque não existe no procedimento de produção do direito uma divisão radical entre legística formal e material. Em segundo lugar, o dever ser não é considerado apartado do ser, ou seja, da realidade, e nem pode sê-lo visto como a legislação carrega em si modelos e propostas cujo fim é a sua concretização. A legística propugna, inclusive, metodologicamente, um comprometimento radical com a eficácia do ato normativo e também se ocupa com o contexto de inserção da nova legislação. Vamos fechar esse bloco e já retornamos.